Let's go. Juntos pelo Barbosa, eu apoio esse movimento. 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 Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais uma live, ó cara, mais um vídeo do Bar do Vascaíno, o bar mais vascaíno do YouTube. Vamos falar de Vasco aqui, vamos trazer as informações. E antes de pedir like, inscrição, essas coisas todas, eu quero dar 2 recadinhos aqui iniciais, se vocês me permitirem, é claro. Bom, primeiro falar aí da live especial hoje, que vai acontecer às 8 da noite, lá no podcast Cruz Maltino. O link da live vai estar aqui na descrição do vídeo. A live para arrecadação de fundos para revitalização e manutenção do Memorial do Barbosa, né? O Barbosa, grande goleiro, grande ídolo do Vasco aí, campeão, multicampeão pelo Vasco, campeão do Campeonato Sul-Americano de 48, enfim, considerado por muitos o maior goleiro da história do Vasco. Então hoje a gente vai estar fazendo essa live aí com a única intenção de arrecadar fundos aí para revitalização e manutenção do memorial que está sendo cuidado, né, e com muito esforço e muito carinho aí pela Tereza Borba, filha do Barbosa. Tereza, para quem acompanhou, esteve aqui no Bar do Vascaíno na terça-feira. A gente bateu um papo bem agradável aí durante uma hora e meia. E hoje é o dia da live, 8 da noite, podcast Cruz Maltino. Eu vou deixar não só o link da live e do canal dos amigos Serjão e Digão, para vocês se inscreverem lá, caso vocês ainda não conheçam. Como também o link da vaquinha virtual, né, para você contribuir aí da forma que você puder, tá legal? E se você não tiver em condições financeiras de contribuir, divulga, compartilha nas suas redes sociais, tá? Vai ser importante aí para Tereza poder dar continuidade lá na ampliação do memorial. Tem um projeto aí muito bem elaborado arquitetonicamente pelo Mauro Magliano, nosso amigo lá de Portugal, lá do canal Podcast. O Mauro é arquiteto e se colocou à disposição para desenhar o projeto. Então tá bem bacana, promete, a coisa promete, tá bom? Então 8 da noite hoje, podcast Cruz Maltino, chega lá, dá essa moral, tá? E repito, se você não tiver condições financeiras de ajudar nesse momento, faz a divulgação nas suas redes sociais, compartilha o link da live, né? Compartilha o link da vaquinha virtual, que vai ser importante lá pro memorial do nosso querido Barbosão. Tá bom, galera? Bom, outra coisa, cara, é o seguinte, falando da nossa rifa, o sorteio da rifa vai acontecer no próximo dia 17, eu havia falado numa live na semana passada que ia ser dia 10, né? Mas até porque eu li também numa parte do regulamento lá, eu vi a data dia 15, e aí eu me atentei que dia 15 era quinta-feira. E aí, assim, na verdade é o seguinte, deixa eu explicar. Quinta-feira, dia 15, era a data limite que nós estipulamos aqui, né? Eu e o pessoal que está me ajudando a organizar essa rifa. É a data limite para venda dos números. Então a gente estipulou o seguinte: se até o dia 15 nós vendermos todos os números, se antes do dia 15 nós vendemos todos os números, a gente faz o sorteio antes do dia 15. Se até o dia 15 a gente não tiver conseguido vender todos os números, a gente faz no primeiro sorteio após o dia 15, que vai ser dia 17, sábado, tá legal? Então eu tinha falado que ia ser dia 10, mas não, vai ser dia 17, sem ser esse sábado agora, o outro, ou seja, ainda dá tempo ainda de você participar, tá legal? R$20 cada número, o link tá na descrição também daqui do vídeo, e qualquer dúvida, eu vou deixar correndo aqui, eu vou deixar o número do WhatsApp que você pode tirar dúvida comigo, tá? Você vai falar comigo direto, se você tiver alguma dúvida aí, se você quiser participar, tiver com alguma dificuldade, como foi do meu amigo Joaci. O Joaci, ele não estava conseguindo fazer o pagamento do número que ele queria comprar, e manteve contato comigo por WhatsApp, e a gente resolveu, e eu fiz a compra do número para ele fez a transferência por Pix, e saiu tudo da melhor forma possível, tá legal? Então qualquer dúvida, eu vou deixar o número aqui, em algum canto desse vídeo aqui vai estar correndo aí um número de WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, beleza? Bom, agora vamos falar de Vasco, né? E, bom, primeiro deixa o like aí, se inscreve no canal, dá essa moral, deixa o joinha aí, pra gente continuar sendo indicado aí no YouTube.
Já passamos aqui de 2.500 amigos no Bar do Vascaíno, tô feliz demais. A gente bateu essa marca, sabe quando? No dia da fatídica coletiva do São Paulo Brax. Durante a coletiva a gente bateu 2.500 amigos aqui no Bar do Vascaíno. E por falar em Paulo Brax, coletiva, contratações, anúncios, o anúncio que saiu ontem foi esse daí, ó. Pra quem tava achando que a gente não ia nunca mais, né, ter o desprazer de ver o grande parte desse time de 2022 com a camisa do Vasco, a gente começa a se frustrar quando a gente vê notícias como essas aí, né? O Edmar terá a sua cláusula, ela já teve, o Edmar já renovou o contrato, né? A cláusula automática de renovação ela foi respeitada e o Edmar vai ficar no Vasco mais um ano. E é uma coisa inacreditável, ao meu modo de ver, isso é uma coisa inacreditável. Ah, porque a cláusula de contrato, cláusula de renovação automática. Cara, seguinte, o Edmar fez o Vascaíno passar tanta raiva nesse ano de 2022 que não é possível que alguém não tenha visto isso, né? Desse scout da 777, né? E aí o cara tem agora o contrato renovado por mais um ano. E vou te falar mais, tá? Você que tá achando que o contrato foi renovado e que o Edmar vai ficar encostado, recebendo salário sem jogar, negativo, meu camarada, negativo. Primeiro porque a empresa não vai ficar pagando salário para vagabundo ficar no come e dorme, não. O cara vai ter que produzir, né? E a outra coisa, vou te falar uma coisa que vai te deixar mais preocupado ainda. Hoje, o Edmar é a única opção da lateral esquerda, tá? Ou seja, ele já sai na frente de quem for chegar. A não ser que chegue aí aliás, nem precisa ser muito, né, para parecer melhor do que o Edmar, né? Mas hoje o Edmar já sai na frente, porque o Edmar já tá no Vasco, né? Já tá no Vasco, já conhece o ambiente. E outra coisa, ele já foi jogador do Maurício Barbieri. Então qualquer um que chegar vai ter que mostrar serviço para poder tomar a vaga do Edmar. Meu Deus do céu, cara. Minha Nossa Senhora. E aí, essa entrevista coletiva do Paulo Brax, essa tragédia, esse festival de bostejo que esse cara proporcionou pra gente na terça-feira, falando de nós já temos jogadores contratados. Porra, e não anuncia um nome, eu nunca vi isso na minha vida. Se você lembrar de alguma coletiva de um diretor de futebol que tem aberto uma coletiva pra dizer que tem jogador contratado e o cara não dá o nome, eu tô impressionado com isso. Nós temos o maior orçamento da história do Vasco. Nem nos tempos áureos, ele falou isso, cara. Nem nos tempos áureos o Vasco possivelmente não teve um orçamento com o que nós temos agora. Mas ele não fala de número. Ele só fala que é muito maior do que foi em 2022, né? Mas o orçamento, esse orçamento maravilhoso, o maior orçamento da história, não foi capaz de trazer o Paulinho por empréstimo, nas condições que o Atlético Mineiro trouxe. Cara, se isso aí não tá te deixando preocupado, eu, sinceramente, eu já não sei nem mais o que falar. Porque a outra coisa aliás, uma outra coisa bem pensada pelo Mauro Bremer ontem em 2 lives que eu participei com ele, foi o seguinte. Você lembra que o Paulo Brax falou que a meta do Vasco era o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil? Pô, muito bem. E você vai lembrar também que ele disse que a montagem do elenco ela será finalizada, ou pelo menos ele espera finalizar, ele espera estar com de 80% a 90% da montagem do elenco finalizada até abril, que é quando começa o Campeonato Brasileiro. Aí eu te pergunto, quando é que começa a Copa do Brasil? Fevereiro, né? Fevereiro. Ou seja, o cara tá ignorando as primeiras fases, né? As fases preliminares aí da Copa do Brasil. Só que se não passar, se não ganhar, não passa, filho. Entendeu? Então, assim, eu queria saber, cara, foi um festival de contradição. Aí, ele diz pra mim que o espelho do Vasco vai ser o Bragantino. Deixa eu te falar uma coisa. O Bragantino teve, em 2022, a pior performance desde 2020. A pior performance desde 2020. Ele, quando abre a boca pra falar de 6º melhor ataque,
ele não fala que também que foi a 4ª pior defesa. Entendeu? Então assim, meu irmão, vou repetir, se isso aí não tá te deixando preocupado, eu achava melhor você repensar. E aí, pra finalizar, ele diz que é pra gente parar de falar de Flamengo. Não vou parar. Não é pra parar de falar de Flamengo. Não é pra parar de falar de Flamengo, porque o Flamengo é o nosso maior rival. E aí o cara vem pra pra gente parar de falar de Flamengo. Eu vou deixar aí um corte do Sérgio Frias, participou na live do lado do Edinho ontem com a gente, lá no Radar Vascaíno. Presta atenção no que o Sérgio Frias falou sobre essa fala de bosta desse Paulo Brax, que esse cara já tá dando mostras que ele veio pra dar continuidade à mediocrização da torcida do Vasco. A mediocrização do Vasco. Eu vou deixar o Sérgio Frias aí com vocês, eu quero me despedir aqui. Beleza? Então, assim, lembrando que hoje tem a nossa live, não esquece, tá? Agora o detalhe, hoje eu vou começar a live às 4h30 da tarde, tá? 4h30 da tarde hoje a live, vai começar meia hora mais cedo, porque eu vou participar de uma live com meus amigos Mauro Magliano e Jorginho, lá no O Podcast, o canal O Podcast, que também o link já tá na descrição aqui do vídeo, na parte de canais parceiros. Chega lá, dá uma moral pra essa dupla maravilhosa aí. Se inscrevam no canal lá que fala de futebol português e futebol brasileiro, futebol no geral, né? Mas dando ênfase aí, futebol português e futebol brasileiro, tá legal? Então hoje, 4h30, te espero, Bar do Vascaíno, e 6 horas a gente cai lá pro podcast, pro O Podcast. E à noite, a live do Barbosão lá no Podcast Cruz Maltino. Não confunde não, hein? Te espero então mais tarde. Um abraço. Quarto time carioca. Eu jamais vou aceitar um negócio desse. Boa noite, Sérgio. Antes do Sérgio Frias dar o seu boa noite, só colocar 2 coisas aqui rapidinho pro Sérgio descascar e dar o seu boa noite. E a sua segunda pergunta. Paulinho, eu fiz a reunião com o empresário do Paulinho. E o Paulinho está fora do nosso orçamento. Muito fora do nosso orçamento. Vamos parar de falar de Flamengo, sim. Geral, fala do Vasco. Fala do Vasco. Mas o Bragantino pode. E aí, Sérgio Frias, boa noite. Agora a gente olha pro espelho e se vê como Bragantino. Foi pra isso que o Vasco foi vendido? Boa noite, Edinho. Boa noite, Jorge, Veríssimo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Canela. Boa noite, Zé Pedro. Boa noite a todos aqueles que assistem e ouvem essa live. Esse atleticano, ele não fala lá em Minas Gerais, no meio do Atlético, é para esquecer o Cruzeiro. Para parar de falar de Cruzeiro, porque lá se fala de Atlético e Cruzeiro. Como no Sul se fala de Grêmio Internacional, como no Rio de Janeiro deveria se falar de Vasco e Flamengo. A torcida do Vasco, quando houve a venda, ela fez uma musiquinha que falava do Flamengo. Ela não fez uma musiquinha que falava do Fluminense, do Goitacás, do Madureira, do São Cristóvão, nem do Bragantino. Nem do Bragantino. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Atlético Mineiro não comprou o Paulinho. O Atlético Mineiro simplesmente vai pagar um valor de empréstimo. O Mauro ontem falou na live lá do Casaco que seriam $300 mil, 300 mil euros, uma coisa assim. Euros. E vai pagar um salário, que é um salário alto. Se isso está muito fora do orçamento do Vasco, o Vasco foi vendido para quê? O Vasco foi vendido para ficar numa posição de ser 10º, 12º, porque aí me causa muita estranheza, porque essa turma que está lá, eles rebaixaram o Vasco, porque faltavam 7 rodadas, o Vasco precisava de 7 pontos, e eles entraram para resolver, não entraram para rebaixar, espera-se, né, que alguém entre para resolver. O Vasco só ganhou o último jogo, fez 6 pontos em 7 jogos. Mantiveram o Vasco na segunda divisão, e fica uma coisa tranquila de você chegar e dizer, mas 2023 é melhor. Claro, como é que pode ser pior do que foi 2022? Então é isso, é para ser melhor que 2023. E aí você começa a ver nas redes sociais, eu ontem já falei isso no programa que eu tive hoje, já falei isso no Casaca, nas redes sociais, você começa a ver esse ecossistema, que não é um ecossistema pró-SAF, não é um ecossistema pró-direito, é um ecossistema que as pessoas têm interesse para estar ali falando o que estão dizendo. Nesse ecossistema você começa a dizer, realmente eu acho que não tem que falar do Flamengo. Essas pessoas que disseram isso no dia anterior, falavam do Flamengo. O Vasco nós temos dentro das mídias relacionadas ao Vasco, o Net Vasco trata o Flamengo como urubu. Ele fala de todos os times. O Flamengo ele fala que é um urubu. Ou seja, porque tem uma coisa com o Flamengo. Como eu falei, a musiquinha tá ligada ao Flamengo. O rival histórico do Vasco é o Flamengo. E agora querem dizer que não é. Sabe por quê? A história de que Campeonato Carioca não vale nada, é tudo, as uvas estão verdes. Eu não consigo chegar, então para eu não enfrentar, eu digo que não tem nada a ver. Eu digo que não é meu rival, eu digo que isso é uma bobagem. Isso é um discurso que foi usado por essa turma. Em 11 anos e meio, que esses caras estão no poder nesse século, o Vasco jogou com o Flamengo, vou repetir aqui o que eu já falei 200 vezes. O Vasco ganhou 4 partidas do Flamengo e perdeu 19. Sem eles lá, o Vasco ganhou 19 e perdeu 16. Com eles lá, no Campeonato Brasileiro, o Vasco ganhou 0 e perdeu 7. Sem eles lá, o Vasco ganhou 9 e perdeu 5. Isso é uma coincidência? Não, porque o Flamengo é um clube para ser enfrentado. Não é um clube para você começar a dizer que não dá, não tem jeito. O Vasco trabalhou lá várias vezes o basquete do Flamengo tinha uma condição melhor que o Vasco. O Vasco ia lá pro Flamengo com medo de jogar com o Flamengo, dizendo que tinha preocupação com o Flamengo. O Vasco, várias e várias oportunidades, se superou, porque sabia, pô, isso aqui é meu rival. Tá, vem lá, dá desde o Remo. Então, o cara falar isso numa entrevista coletiva, primeiro falar isso numa entrevista coletiva, os outros secretarem.
Os caras não estão lá pra fazer a vontade deles, estão lá pra perguntar o que tem que perguntar. E uma das coisas que tem que perguntar, e tem que insistir, e tem que falar todo dia, é que teve um gargalhado americano que disse pra comprar que o orçamento ia ser do tamanho do Flamengo. Não fui eu que disse, ninguém disse que era pra ele dizer, ele disse o que ele quis. E daí veio a história de que tem dinheiro pra caramba, que não sei o quê, veio daquele discurso desse. E muitos bem intencionados, mal intencionados sabiam que isso não era verdade. Muitos bem intencionados acreditaram nisso. Acreditaram que vinha uma coisa diferente. Havia gente dizendo, assim, acabou a Série B, mas agora é um novo mundo, agora é uma... E aí, quando olha, se depara, vê uma entrevista como essa. Então, essa situação é uma situação que precisa ser criticada, batida diariamente. Diariamente. E quem não está fazendo isso, está vinculado a isso. Porque tem algum tipo de interesse A, B, C, pode ser político, pode ser do ganho da sua mídia social, pode ser do que for. O que acontece é que você sair de uma hora para outra, mudando discurso, em benefício de uma empresa que nem fala contigo, esses caras de lá, a única coisa que esses caras falaram foi o seguinte: ele veio aqui dizer que o orçamento ia ser do tamanho do Flamengo, depois no meio da Série B disse que se o Vasco não subisse tudo bem, porque o Gênova não subiu, comparou o Vasco com a Gênova, que o Gênova caiu e foi até bom. O Gênova disputou a segunda divisão do futebol italiano quase 35 vezes. A última vez que o Gênova foi campeão italiano foi nos anos 20 do século passado. Você não pode comparar Gênova com o Vasco. Agora, eles falam de Gênova abrindo a boca e o Vasco é a tal da flagship da América Latina, da América do Sul. Mas quando ele fala flagship da América do Sul, está dizer que não é o principal clube do grupo. Então tudo isso tem que ser devidamente pensado. E para finalizar, o Vasco, segundo dito por esse cara, pelo atleticano, o Vasco pensa que existe a possibilidade de vender o Andrei. O Andrei Santos. Ué, mas era exatamente o discurso contrário. Agora não precisa mais vender, agora precisa vender, agora vender pode ser uma boa. E outra coisa, a multa dele, quando ele era no primeiro contrato, a informação que foi dada lá dentro é que era de 50 milhões de euros. Quer dizer que o Vasco renova o contrato e faz uma multa menor de 40 e vai vender por menos e tá tudo bem. Para fazer SAF dessa maneira, o Vasco podia simplesmente ter se transformado em SAF, ficado com 100% das ações, ia ter a possibilidade de ter um CNPJ novo, e com esse CNPJ novo e dinheiro que vem das receitas naturais e de venda de atleta, montar o time que esses caras estão querendo montar. Simples. Então, além de tudo que há de obscuro, há uma tendência natural, dita de forma absolutamente clara para quem quer ouvir, que eles querem transformar o Vasco de fato num Bragantino. Que para Bragança Paulista ou para a torcida do Bragantino, tanto faz como tanto fez, se vocês estiverem na primeira divisão, na segunda divisão, pouco importa. Se eles ficarem 10 anos na segunda divisão, não ganhar nada, também pouco importa, só ganharam o Campeonato Paulista de 1990. O Vasco não. O Vasco tem outra realidade. O Vasco tem outra demanda. Só pode. Agora, as pessoas que acham que não tem que ter demanda são aquelas que não estão preocupadas se o Vasco vai crescer, não estão preocupadas se a torcida do Vasco vai minguar, não estão preocupadas que estão ganhando alguma coisa de alguma maneira com isso. Pessoal, própria, e influenciando outros a irem com essas opiniões. O engraçado é que eu estava dando uma olhada agora aqui, rapaz. Tem um cidadão conhecido no meio vascaíno, que ele agora está pedindo para fazer uma campanha para fortalecer o clube e ajudar a 777. Está pedindo 200 mil sócios. Só pode estar de sacanagem. Que isso? Não são sócios do Vasco, são sócios torcedores. Não são sócios do Vasco. Ele não quer 200 mil sócios do Vasco. 200 mil sócios torcedores, né? Não é sócio do Vasco. O sócio do Vasco paga muito mais que o sócio torcedor. Porque ele paga 13º, ele paga uma série de coisas, ele tem que pagar um título, ou ele paga uma taxa de adesão. Mas não é isso que interessa. E a partir de 2024 não terá mais direito nenhum sobre futebol? Exatamente. Tá aí a resposta. Olha, eu coloquei aqui, ó. Pô, vem cá, foi a 77 que veio ajudar a gente ou a gente que vai ter que ajudar? A gente vai ter que ajudar a 777, Sérgio? Explica isso pra gente. O problema é o seguinte, o Vasco ter sócio-torcedor provou lá em 2019 que pode ter. Não tem problema nenhum, pode ter. A grande questão é a seguinte: o dinheiro que interessa ao Clube de Regatas Vasco da Gama, se é que não querem que acabe, se é que não querem entregar o percentual todo que ainda tem, ainda vender para eles, esse é que precisa do sócio. Ainda mais hoje, numa situação como essa. O Clube de Regatas Vasco da Gama precisa agora. Pode ser que as pessoas comecem a entender, o Vasco tem que acabar e agora nós vamos ser a 777. Aí quem entende dessa maneira está entendendo uma lógica, é o seguinte: eu quero que o Vasco acabe para que uma empresa de um cara que não é Vasco, que comprou e quer lucro, que ele faça o que quiser com o Vasco mingue de vez. Esse é o ponto. A campanha para A, B ou C não importa. O que importa é o seguinte: houve uma promessa. A direção do Vasco e aqueles que estavam favoráveis à SAF não disseram que aquela promessa era falsa. Não chegaram no dia seguinte e disseram, ele exagerou. Não chegaram e disseram que não, isso aqui não tem nada a ver. Eles embarcaram nisso. Eles concordaram com isso. Eles fomentaram a partir dali. Então, ou eles ajudaram na mentira, sabendo que era mentira, ou eles foram enganados. E ninguém é enganado e fica, mas tá tudo bem. Ainda mais se tratando do clube que você fala que se desamar. Se você é tratado dessa maneira, se mentem dessa maneira pra você, você vai cobrar. Agora, a lógica é não cobrar. Por que a lógica é não cobrar? Não cobrar beneficia a quem? Não é o Vasco. Sem dúvida nenhuma é a empresa. Mas e o Vasco? E a torcida do Vasco? Que acreditou nisso? Esse pessoal todo fica vendo avios? Esse pessoal todo que se dane? O Vasco que se dane? Mas eu tô fazendo aqui um trabalhinho de plano pra empresa. Tá bom, você tá fazendo. Mas o que
condição, né? Foi com esse discurso. Não foi com o discurso que foi feito depois de que se cair, tá tudo bem, que o Geno tá tudo bem, e com o discurso agora feito por ele. Porque esse rapaz que tá falando, ele tá falando que ele tá sendo mandado dizer isso. Se amanhã disser que é pra falar outra coisa, ele vai falar outra coisa. Se amanhã disser que agora fala do Flamengo todo dia, mas fala do Flamengo aqui todo dia. Isso é só questão do cara tá sendo mandado pra falar. É simples. Então, o que acontece em relação a essa história é que as pessoas que ajudaram a fomentar, elas têm que dar satisfação à torcida. Se elas não se revoltam, elas têm que dar satisfação à torcida. Não é dizer, porque foi uma bravata. Ué, foi uma bravata e você gostou da bravata? A bravata te fez bem? Você ficou com a bravata, botou a bravata no colo e falou que legal? Sabendo que o prejudicado ia ser o Vasco? História é essa? É assim agora a empresa. Eu não gosto de falar telefone sem fio, porque muitas vezes telefone sem fio a pessoa está dizendo uma coisa e não é exatamente isso, a outra vez acabou de dizer e tal. O que acontece é o seguinte, vamos deixar claro aqui, deixar claro esse ponto. A 777, o 70% do Vasco não pode deixar de trazer o Paulinho porque o Vasco tem dívida, porque essa dívida é uma coisa que é paga dentro de uma lógica que está equacionada, considerando que entrou um dinheiro já do ano passado para esse, que faz face a esse valor e faz com que o Vasco possa montar e trazer um jogador como o Paulinho, claramente, pensando, eu trago esse jogador aqui, vou fazer um investimento, esse jogador vai me trazer um retorno. É simples. Porque o Paulinho traz retorno. O Paulinho não é um jogador qualquer, o Paulinho traz retorno. É um jogador que vem pro Vasco e que faz com que haja uma série de coisas que o Vasco possa lucrar com isso. Então não é verdadeiro isso. Comprar o Paulinho é outra história. Mas trazer, como trouxe o Atlético Mineiro, fazendo um valor como empréstimo, é possível. Então a história de dívida, agora começar com uma história de dívida, volta a falar, não sei se é telefone sem fio, mas eu tenho que deixar isso claro. Deixar essa história de dívida para começar a justificar que não pode trazer A, B ou C, não é verdadeiro. Porque a dívida está equacionada, já havia o RCE, e eles têm como fazer o pagamento, principalmente baseado nisso. O que nós todos temos que nos preocupar, todos que falamos em live, que sempre gostar do Vasco, é o seguinte, existe um dinheiro para entrar em 5 anos, e depois não tem que entrar mais nada. E eu acho que todos nós que conhecemos minimamente futebol, sabemos que essa história de autossuficiência no futebol é conversa para boi dormir. Então, se eles vão envidar esforços daqui a 5 anos para trazer alguma coisa, eles estão envidando esforços agora para montar um time. Isso é papo furado. Nós temos um problema muito sério, porque esse contrato, para nós, é um contrato muito mal feito. Para eles é um contrato confortável, principalmente se eles quiserem trazer o Vasco para uma lógica de Bragantino. É altamente confortável e para nós é danoso com o tempo. E que o Vasco tenha que entender, a partir de sua torcida, que se não cobrar desde agora, vão criar um círculo vicioso nisso. Porque vai cada vez ter mais justificativa para mais mediocridade.